Léo Pereira entra na lista de lesionados do time do Flamengo e não joga hoje contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Alcaraz pode fazer a estreia como jogador do Flamengo diante de um grande jogo fora de casa no Neoquímica Arena. Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Nortista Rubro Negro. Vamos fazer algumas análises, trazer dados estatísticos do jogo entre Flamengo e Corinthians, o duelo dos milhões, das grandes torcidas, de todo mundo dando seus palpites, de todo mundo especulando resultado, e eu sou um deles. Já convido você que não é inscrito no canal, clicar nesse botãozinho aqui de baixo de inscrever-se, deixar like no vídeo e acompanhar o nosso trabalho que está no início e está indo bem, graças a Deus. Bom, o Flamengo e o Corinthians eles vêm de situações diferentes e brigam por situações diferentes no campeonato, objetivos diferentes, não é? Enquanto o Corinthians ele está ali na zona de rebaixamento e o Flamengo está na ponta de cima, brigando pelo título. O Flamengo está vivo em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil. O Botafogo jogou e ganhou, né? Aquele famoso jogo de 6 pontos, e agora tem uma distância considerável do Flamengo, então é muito importante que ele vença o jogo de hoje contra o Corinthians. O retrospecto desse confronto ele é muito bom para o Flamengo. São 151 partidas disputadas entre Flamengo e Corinthians, com 55 derrotas do Flamengo, 63 vitórias e 33 empates. Ou seja, o Flamengo leva uma vantagem em cima do Corinthians durante todo esse período em que eles se enfrentaram por diversas competições. O último jogo do Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro foi aquele 2-0. Inclusive eu fiz um vídeo no canal dizendo que foi a melhor partida do ano do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, poderia ter feito mais gols. O Lohan, até aquele momento, ele estava desempenhando um papel muito bom no Flamengo, fez uma ótima partida e o Flamengo venceu por 2-0. E agora vai ser a primeira vez que o Tite vai encarar o Corinthians como treinador de outra equipe. Como a gente sabe, ele saiu do Corinthians, né, naquela época para treinar a seleção brasileira e até então nunca tinha enfrentado o ex-clube defendendo as cores de outra equipe, né? Então o Tite não quis assumir o comando técnico do Flamengo naquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica e muitos torcedores ficaram chateados com ele, com raiva. Eu fui um, né? Mas enfim, Tite agora defende o Flamengo, vai ter que enfrentar o Corinthians no jogo. O Flamengo ele vem aí de 2 vitórias consecutivas, claro, por competições diferentes, né? Venceu o Bragantino pelo Brasileirão e venceu o Bahia pela Copa do Brasil. Então, nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Já o Corinthians, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 derrotas e 3 empates, né? Esses são os dados dos últimos 5 jogos das duas equipes. O Flamengo, como a gente sabe, ele está muito desfalcado, está sem os seus principais jogadores, um dos seus principais jogadores, que é o Arrascaeta, não vai poder contar também com o De La Cruz, e ao que tudo indica, o Pedro ele vai para o jogo de hoje, né? Viajou para São Paulo, claro, e vai começar como titular, até que se prove o contrário. O Tite treinou com o Pedro como titular. E a grande novidade, como eu destaquei no início do vídeo, é que o Alcaraz ele pode fazer a sua estreia hoje pelo Flamengo, né? Inclusive, nos treinamentos que a gente fez, ele esboçou o time com o Alcaraz começando como titular. Se ele vai ser o titular ou não, infelizmente a gente não sabe. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Pedro ele está relacionado, Alcaraz também, mas não se sabe se eles vão começar como titular. A gente espera que o Pedro comece como titular, até porque ele foi convocado para a seleção brasileira e precisa mostrar que está com ritmo de jogo e bem fisicamente. Bom, o jogo lá no Neoquímica é sempre um jogo difícil. Jogar contra o Corinthians lá não é fácil, mas o Flamengo ele sabe jogar sob pressão. Enfrentou o Bahia, né, e foi um jogo difícil, um jogo onde a torcida cantava a todo momento para o Bahia. E o Flamengo vem de bons jogos no Neoquímica Arena. Eu lembro daquela goleada que a gente deu neles, né, de 5-1, se não me falha a memória. Venceu pelo Brasileirão. E assim, o Flamengo tem um bom retrospecto contra o Corinthians. E a gente sabe que o time paulista ele não vem de bons jogos. Inclusive está brigando para não cair. Está lá na parte de baixo da tabela. Então, claro, nunca menosprezando o Corinthians, que é um time grande, mas a chance ela é toda a favor do Flamengo. Os números, os jogos,
as estatísticas, os últimos resultados, tudo é a favor do Flamengo. Então, eu espero que o Flamengo faça uma boa partida de hoje, apesar dos desfalques, apesar de a gente estar com falta de jogadores, falta no elenco. O Alexandre não vai estrear hoje, né? Não foi nem relacionado para a partida, não viajou. Mas se tudo der certo, ele consegue jogar contra o time do Bahia, né? Pela Copa do Brasil, jogo de volta. O Michael, cara, impressionante. Michael, Léo Pereira e De La Cruz, que são os últimos contundidos. O Michael só volta em outubro. A contusão dele foi um pouco mais séria, então pelo menos mais um mês sem o robozinho. De La Cruz também sentiu mais dores contra o Bahia, tanto que não viajou para enfrentar o Corinthians hoje. E o Flamengo divulgou uma nota ontem, dizendo que o Léo Pereira também sofreu uma entrada no jogo contra o Bahia e não ia jogar contra o Corinthians, não ia ser relacionado. Se ele vai estar disponível para o próximo jogo, ainda é uma dúvida. A gente não sabe. E assim, o Flamengo precisa ligar o alerta. Porque, por exemplo, um jogo desse contra o Corinthians, lá no Neoquímica, que é um jogo difícil, tinha que ter todos os jogadores. Porque por mais que a equipe do Corinthians não esteja bem, a gente não ter a força máxima é uma coisa negativa. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo. Torna a falar, o Botafogo venceu o jogo dele em 6 pontos, né, contra o Fortaleza. Abriu uma vantagem referente ao Flamengo e ao Fortaleza. O Palmeiras vai encarar o Atlético Paranaense. E não é um jogo fácil, a gente sabe disso. E assim, foi uma rodada que a gente já esperava que o Botafogo ganhasse, porque estava jogando em casa, joga bem em casa, né? Tanto é verdade que o Flamengo perdeu o último jogo contra o Botafogo lá. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o palpite para o jogo de hoje do Flamengo. Eu convido você que ficou até o final do vídeo, clica aqui no botão de curtir, se inscreva no canal, compartilhe e comenta aí o palpite para o jogo de hoje, beleza?